E eu queria chamar aqui o nosso segundo convidado da manhã de sábado para conversar com a gente, que é o Leonardo Péricles, que é presidente nacional da Unidade Popular pelo Socialismo. Olá, Seja bem-vindo, pessoal. Léo. Obrigado, Júlia. E saudando você, saúdo também o conjunto dos estudantes do país inteiro que estão nos assistindo aqui. Já foi apresentado, sou Léo Péricles, estou como presidente nacional da Unidade Popular atualmente, sou morador de uma ocupação urbana, de onde eu falo aqui, da ocupação Eliana Silva, aqui na região do Barreiro, em Belo Horizonte. E, na minha história, também, muito importante estar num congresso como esse, porque já fui diretor da União Nacional dos Estudantes, ainda lá pelos idos de 2009, quando eu fui diretor de universidades públicas. E, com certeza, também marcou e muito a minha história ter feito parte da União Nacional dos Estudantes. Eu quero saudar aqui e também saudar o conjunto das companheiras e companheiros que estão aqui comigo nessa mesa, a companheira Manu, que acabou de falar, e as demais que ainda estão por vir. Já indo direto ao ponto, né, que o tempo é curto, acho que a situação que nós estamos vivendo é uma situação muito grave. Sem dúvida nenhuma, a gente está diante da maior crise, ou de uma das maiores crises econômicas da história, não só do Brasil, mas do mundo. E aqui no nosso país, ela acaba sendo agravada por outras crises, né? Então, a gente vive, por exemplo, a maior crise sanitária, aí essa sem dúvida da nossa história, inclusive que tem uma condução da morte, né? Porque há aqueles que começaram a falar que era irresponsabilidade do governo, que estava fazendo e tal, mas eles escolheram esse caminho ao apostar na imunidade de rebanho, né? Da reacionária tese da imunidade de rebanho, no lucro das empresas fabricantes de cloroquina, né? Incluindo, inclusive, os generais, as Forças Armadas, enfim. Então, apostaram nesse trabalho, nesse caminho, e que levou a uma situação caótica no nosso país, né? E, inclusive, também na gestão da corrupção, né? Inclusive, negando vacina, mas, na verdade, aquilo ali agora está ficando bastante nítido, né? Que, na verdade, o que o governo queria era fazer esquemas, e esquemas pesados, né? Inclusive colocando nossa vida para valer $1, como foi no caso da Pfizer, né? Esquemaços, como o caso da Covaxin, e por aí vai, e a CPI da Covid vem revelando aí vários elementos que nós, do Movimento Popular, da esquerda, já falávamos há muito tempo, que além de ser um governo genocida, fascista, é também um governo corrupto, porque as rachadias não são de hoje, né? Então, já vem de tempo, e vão mostrando que essa família e esse clã e esses grupos que hoje estão no governo, né, não têm compromisso nenhum com o nosso povo. E acho que nós temos uma tarefa muito importante, que é aprofundar esse processo. Lembrando também que a gente está diante da maior crise social, ou uma das maiores crises sociais que a gente viveu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né? E uma crise política maior desde o fim da ditadura. E falo isso porque essa crise social leva mais da metade da população a começar ou ter problemas para se alimentar e boa parte passando fome, né? E, enquanto isso, o governo deixa desenfreadamente o aumento do preço dos alimentos, o gás de cozinha, no mínimo R$90 em qualquer lugar do Brasil, no Centro-Oeste mesmo já passa de R$125, em várias outras grandes cidades do país, enfim. E o que o governo fez? Cortou o auxílio emergencial por 3 meses, volta com o auxílio menos da metade do que ele era, enfim. Então, nós vamos vendo que governo é esse, que caráter ele tem para, num momento desse de pandemia, numa situação tão grave, aumentar, dar condições para superexploração e opressão sobre o nosso povo. Lembramos também que nós estamos diante de uma situação onde a violência sobre o nosso povo ela vem sendo crescente, sobretudo nós negros e negras. Nós que estamos, inclusive, nas periferias, como fica revelado pelas várias chacinas que vêm se potencializando, né? Aquela de Jacarezinho foi uma das várias que, infelizmente, acometem o nosso povo, nossa juventude negra sofrendo extrema violência, genocídio,
encarceramento em massa, um processo que nunca foi detido, né? Desde o final da ditadura, nenhum dos governos atacou isso de forma séria, né? Então, enfim, nós temos vários desafios importantes nesse próximo período. E há aqueles que ficam lamentando, né? Por que esses grandes empresários, né, não estão fazendo nada e deixando esse governo? Lembrando que eles ficam cada dia mais ricos com a política econômica que é implementada. É um governo também dos banqueiros, dos muito ricos, os grandes empresários são corresponsáveis. Nós não podemos associar o Bolsonaro às grandes empresas, o agronegócio que não tem nada de lúcido e também nada de democrático, que inclusive impõe um atraso histórico, econômico, social e político que nós vivemos no país, é uma das bases, inclusive, desse atraso, de atacar, inclusive, o setor, o desenvolvimento industrial do país, impedir o desenvolvimento da ciência e tecnologia, porque para fazer produto para exportação não precisa de muita ciência, né? Eles trabalham dessa forma, né? Então são corresponsáveis, inclusive, pelo grande ataque que a educação sofre, né? E esses setores sustentam esse governo, né? Então nós precisamos também desenvolver o nosso ataque às classes dominantes, que não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento do nosso povo, e tem características. Eu quero lembrar aqui o grande Clóvis Moura, sociólogo negro, que dizia que as classes dominantes brasileiras, elas são, além de muito ricas, extremamente racistas, patriarcais, portanto, não suportam as mulheres nos espaços de poder, extremamente autoritárias, né? Na história, aí nós vamos ver aí o papel das classes dominantes nos golpes, que sempre atentaram contra a nossa já frágil democracia, né? Que impedem sempre que o nosso povo protagonize uma república popular, essa tentativa histórica e sempre reprimida com muita violência. Isso é parte da articulação desses generais, né, das Forças Armadas com essas classes dominantes, fazendo, inclusive, com que as Forças Armadas sejam garantidoras primeiro do processo da escravidão e depois de todo o processo de opressão e exploração sobre o nosso povo ao longo do século XX e até os dias atuais, né? Então, nós temos uma responsabilidade de lutar para derrotar essas classes dominantes, é uma das principais tarefas da esquerda, e é só a gente olhar para a América Latina que nós vamos ver que o caminho é esse. O caminho é a unidade da esquerda. Há aqueles que não acreditam muito nas nossas próprias forças e nas forças do nosso povo. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Nosso povo não é idiota, né? Quem fica falando que nosso povo não sabe votar são os generais, porque eles querem impor uma ditadura para aí não precisar de ter voto, porque eles é que temem, né, a democracia. Esse sim. Agora, nós precisamos confiar no nosso povo, né? E confiar e mobilizá-lo, convocá-lo para o processo de lutas. Para isso, nós precisamos ter um programa de unidade, e nós temos. A esquerda, historicamente, tem um programa a ser realizado, que nunca foi implementado de forma profunda nesse país. Por exemplo, a reforma agrária, que é pauta mais importante do que a reforma agrária num país como o nosso, onde você tem mais da metade da população passando fome, mas não precisava, né? É possível a produção de alimentos, né, de condições essenciais para o nosso povo ser voltada para o nosso mercado interno, para a nossa população. Mas digo mais, nós temos um programa de reestatização das empresas que foram entregues a preço de banana, né, por esses entreguistas neoliberais, ou seja, nosso programa é antiliberal, antineoliberal. Nós temos um programa também de demarcação das terras dos nossos irmãos e irmãs, né, dos povos originários, dos povos indígenas. Então, nós temos um programa onde essa turma neoliberal quer destruir o que restou e impedir, inclusive, com o marco temporal, que os povos indígenas tenham direito à demarcação de suas terras depois da Constituição de 1988. Muitos tinham sido suas terras roubadas. Nós temos um programa também contra o encarceramento em massa, pela desmilitarização das polícias, né? Inclusive, né, ter revisão, ter punição daqueles que praticaram tortura no período da ditadura militar. Lembrando que essa impunidade gerou as condições de ter um presidente da República que faz apologia à tortura. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, em especial dos nossos irmãos aqui da América do Sul, da América Latina, e nós temos que condenar isso,
né? Isso não pode acontecer mais, isso é crime contra a humanidade. Nosso país é signatário de tratados internacionais que condenam a tortura, né? Então, não podemos mais admitir um negócio desse, isso tem que estar no nosso programa de unidade da esquerda. Fazendo isso de forma consequente, nós conseguimos a unidade não só das organizações, mas qual que é o grande desafio da esquerda no Brasil? Buscar a unidade com o nosso povo, com a classe trabalhadora e o povo pobre e oprimido e explorado desse país. Com esse programa, nós temos como, e já estamos desenvolvendo isso, e para isso exige embate central com os fascistas, com a extrema-direita e com esses grupos aí arrependidos também, né? Que tem esses que se falam arrependidos, mas continuam defendendo o projeto de superexploração e opressão sobre o nosso povo, porque um dos pontos desse programa também é a revisão, a destruição do que foi essa absurda reforma da Previdência, essa absurda reforma trabalhista, ou seja, restituição e ampliação de direitos. Você quer modernizar leis trabalhistas no Brasil? Ótimo. Diminui-se a jornada de trabalho para 8, 6 horas. Pronto, você vai gerar muito mais emprego. Isso é modernizar leis trabalhistas. E por aí vai. Isso é parte integrante desse programa popular. E para isso é embate, né, com esses setores da direita e fortalecer a esquerda. Como disse, na América Latina, exemplos não faltam. Quer exemplo bom no Chile? Através do processo de manifestações, a direita lá não conseguiu nem 1/3 das cadeiras da nova Constituinte, que está enterrando a Constituição do Pinochet. Um processo de extremas mobilizações, de grandiosas mobilizações populares, unitário com o processo, com a pauta de um programa muito forte, que conseguiu, inclusive, garantir mudanças e está fazendo mudanças institucionais importantes, e outros exemplos na Bolívia, enfim, na Colômbia, enfim, que nós estamos vendo aqui no Peru, nos nossos países irmãos e irmãs. E aí, para terminar, qual o caminho também que nós temos que seguir agora? Acho que uma parte dele já começou a ser trilhada de forma maravilhosa. Dia 13 de maio, o movimento negro teve um papel muito importante na luta antirracista, né? Quebrou o gelo, mostrou que era possível, debaixo de uma pandemia, ir para a rua, como também estava acontecendo nos países aqui do nosso lado. Outra questão, dia 29/5, aí a pauta mais política geral, né? O Fora Bolsonaro no centro, já foram alguns milhares. Depois, dia 19/6, outra grandiosa manifestação. Depois, dia 3/7, mostrou que o movimento continua muito ativo e pujante, forte, crescente, chegando a mais cidades. Então, nós estamos vivendo um clima muito importante. E aí, dia 13 agora, uma manifestação importante dos trabalhadores e trabalhadoras de setores importantes do Brasil, junto com a educação, com os estudantes, com a Uni, que teve bastante presente, né? E agora, dia 24, como a Júlia falou. Então, nós precisamos colocar milhões e milhões de pessoas nas ruas. Nós temos que dar continuidade ao processo de manifestação. E aí, para terminar, Júlia, teve gente, inclusive, falando, mas, olha, as manifestações pode ser que não estão dando certo, porque não derrubaram o Bolsonaro. Opa, peraí. Primeiro, elas estão cumprindo um papel central, que é desgastar esse governo, né? Mobilizar milhares e milhões de pessoas, que mesmo quem não foi para a rua está apoiando, né? Fazer com que a popularidade do Bolsonaro despenque. E aí tem outras tarefas. Nossa tarefa é fazer a mobilização crescer ainda mais nas ruas. Com isso, as lutas, as formas de luta vão se encontrando. E outra derivação das manifestações, qual que é direta? Greves. E companheiros e companheiras, vejamos, essa é a última coisa que eu quero falar, a importância de se construir uma greve geral no Brasil. Quer um exemplo? A greve dos ferroviários que aconteceu ontem em São Paulo. Não sei se anteontem em São Paulo. Não sei se todo mundo reparou, assim como a repercussão foi imensa no Brasil daquela greve. Por quê? Porque ela mexe com o grande capital. Ela paralisa um sistema, inclusive, que é central no Brasil, que é o transporte, para, inclusive, várias categorias conseguir chegar no trabalho. Então, é determinante. E qual foi a última grande greve geral no Brasil? 28 de abril de 2017. Naquele dia, cerca de 35 a 40 milhões de trabalhadores cruzaram os braços.
Esse dado que eu vou falar aqui não é do Movimento Popular, não, é da Federação Nacional do Comércio, que atestou que eles tomaram um prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão naquele dia por causa da consequência da greve geral que aconteceu. Esse é o caminho, o governo está balançando, essa fera combalida. Como é que nós vamos fazer para derrotá-la? Terminar de enfiar a lança no coração da fera. O que precisa ser feito? Uma gigantesca greve geral nesse Brasil. E nós sabemos, né, não serão os estudantes que farão a greve geral, os estudantes têm um papel muito importante para apoiá-la, mas nós precisamos garantir que as mobilizações cresçam, né, o diálogo permanente com os sindicatos, com as centrais sindicais, porque o caminho é esse, preparar uma gigantesca greve geral nesse Brasil e avançar a luta popular para que a gente tenha um governo popular nesse país, um governo que realmente represente os interesses populares. Não subestimemos as mobilizações, nós vamos, podemos e devemos derrotar esse golpe em curso e derrotar esse governo de fascistas e estabelecer um governo popular nesse país. No mais, uma forte saudação novamente à União Nacional dos Estudantes, a esse congresso extraordinário, e muita força, muita disposição e muita luta nesse próximo período, e nos vemos nas ruas dia 24. Eu, por exemplo, na hora que acabar aqui, tem uma tarefa. Ir aqui para as favelas aqui do entorno de onde eu moro, passar de casa em casa, já está rolando mobilização aqui, panfletagem, inclusive já estou com o panfleto do jeito aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, boletim, para poder mobilizar o povo. Jornada de luta fora Bolsonaro. Vamos para tudo enquanto é favela, vila e ocupação desse Brasil, chamar ainda mais o nosso povo para ocupar os milhões dessas ruas, porque nós vamos conseguir virar esse jogo. No mais, é isso aí. Forte abraço. Valeu, Júlia. Obrigado. Obrigado a todos e todas. Muito obrigada, Léo, pela sua contribuição.